E nesse vídeo nós vamos falar sobre 3 pais cujos filhos são verdadeiros milagres. O primeiro pai é Zacarias. Zacarias era um sacerdote, descendente de Arão, e a palavra diz que ele e a sua esposa eram justos aos olhos de Deus. Porém, eles não tinham filhos. Isso numa época, não ter filhos era considerado um sinal de desagrado. E nesse momento da história, eles já estavam em idade avançada. Então, certa vez, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Os sacerdotes eram escolhidos por sorteio. Assim, um sacerdote poderia ter o privilégio de queimar incenso ao Senhor no lugar santíssimo apenas uma vez durante toda a sua vida. E alguns jamais teriam esse privilégio. Então, Zacarias foi escolhido nesse sorteio. Mas quando chegou a hora dele oferecer o incenso, um anjo do Senhor apareceu à direita do altar do incenso. E quando Zacarias viu esse anjo, ele ficou com muito, mas com muito medo. Mas o anjo disse: "Não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida, e Isabel, sua mulher, lhe dará um filho. E você lhe dará o nome de João, e ele será motivo de grande prazer e de alegria para você. E muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois ele será grande aos olhos do Senhor." E o anjo continuou dizendo que ele não deveria tomar nem vinho, nem bebida fermentada, e que ele seria cheio do Espírito Santo mesmo antes do seu nascimento, e que ele iria adiante do Senhor, no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos filhos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Então esse bebê seria consagrado como nazireu. Esse voto incluía a abstenção de vinho e até mesmo das uvas, não cortar os cabelos e não aproximar-se de cadáveres. Zacarias pergunta ao anjo como isso poderia acontecer, já que ele era velho. E a sua esposa também. E o anjo responde que ele é Gabriel e que está sempre na presença de Deus. E o anjo disse que, como Zacarias não acreditou nas palavras dele, ficaria mudo. E enquanto essa conversa acontecia, o povo esperava do lado de fora por Zacarias. E eles estavam estranhando já essa demora no santuário. E quando ele acaba saindo, não consegue falar nada. E Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. Então, quando se completou o período do serviço no templo, Zacarias voltou para casa. E depois disso, Isabel engravidou. E no tempo certo, ela teve o bebê. No 8º dia, eles levaram esse menino para ser circuncidado. E queriam dar ao bebê o nome do pai, Zacarias. Mas Isabel toma a palavra e diz: "Não, ele se chamará João." E as pessoas achavam estranho e diziam que ela não tinha nenhum parente com esse nome. Então Zacarias pede uma tabuinha e escreve: "O nome dele é João." Na mesma hora, a boca de Zacarias se abre, a língua dele se solta e ele começa a louvar ao Senhor. E todos que ouviram falar desses acontecimentos se perguntavam: o que vai ser desse menino? Esse bebê seria um dia o grande João Batista. E o próprio Jesus disse sobre ele: "De todos os homens que nasceram, não há nenhum que seja mais importante do que João Batista." E ainda assim, o menor no reino de Deus é maior do que ele. O segundo pai que teve o seu filho de modo miraculoso foi Manoá. Só que a esposa de Manoá era estéril e, portanto, eles não tinham filhos. Um dia, um anjo apareceu e disse que ela teria um filho. E disse também que o menino seria nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento, e que ele iniciaria a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Isso porque Israel já era subjugado pelos filisteus por 40 anos. Depois disso, a esposa foi contar ao marido tudo o que havia acontecido. Então, Manoá orou, pedindo que o anjo do Senhor voltasse para que eles fossem instruídos em como proceder com o menino. Fato é que Deus ouviu a oração de Manoá. E o anjo do Senhor veio novamente falar com a esposa enquanto ela estava sentada no campo. Então, como ela estava sozinha, fui correndo contar para o marido. O Manoá vai até o homem e pergunta:
Como devemos criar o menino? O que ele deverá fazer? E o anjo do Senhor diz que a mulher de Manoá deveria seguir todas as instruções que ele já havia passado para ela. E aí ele acaba descrevendo as regras do nazireado. Então, no tempo certo, ela deu à luz um menino e pôs o nome de Sansão. E a palavra diz que na sua morte, Sansão acabou com mais filisteus do que em toda a sua vida. O terceiro homem que teve um filho de forma miraculosa foi Abraão. Quando Abraão estava com 99 anos, o Senhor apareceu e disse para ele que ele teria muitos filhos e que dele procederiam até mesmo reis. E isso acabou acontecendo quando Abraão estava já com 100 anos de idade, sendo Sara, a esposa dele, já de idade avançada também. Apesar de tudo isso, Sara engravidou, do jeito que Deus havia prometido, e nasceu Isaque. E da descendência deles vem o povo de Israel e o homem mais importante de todas as eras, Jesus.